Ok, então estamos de volta aqui para a nossa segunda parte da aula sobre as regras de L'Hopital. E eu estou projetando aqui, acredito que vocês estejam enxergando bem aí, um resumo, né, do que a gente discutiu, do que a gente trabalhou aqui na nossa primeira parte da aula. E, de fato, o que eu fiz foi, assim, um caso bem particular, bem mais elementar, né, bem mais palpável, para a gente poder enxergar um pouquinho da lógica por trás da regra, né, para que não fique algo do tipo, a regra é essa, engole aí, faz, né, e tal. Então, com esse objetivo, a gente trabalhou aquele caso particular, e com aquele caso particular, nós concluímos a validade dessa igualdade aí, né, limite de f de x sobre g de x, né, para quando x tende a A, igual a limite, para quando x tende a A, de f' de x sobre g' de x. Essa foi a igualdade que a gente encontrou, né, naquele caso particular. Né, e o que eu disse a vocês e escrevi aqui é que isso vale bem mais geral. Então, sempre que a gente estiver diante de um limite, né, um limite desse tipo, f de x sobre g de x, uma expressão em cima, dividido por outra expressão embaixo, e esse limite apresentar uma indeterminação do tipo zero sobre zero, ou infinito sobre infinito, né, e se eu garantir que esse limite existe, o limite de f' de x sobre g de x existir, então, essa é a igualdade que a gente conclui, né? Então, de fato, para calcular esse limite de f de x sobre g de x, basta a gente derivar a função de cima e dividir pela derivada da função de baixo. O valor desse limite é o valor do limite original que a gente queria calcular. Certo? Me digam, fez sentido para vocês, para aqueles que já tinham visto a regra, vocês conseguiram agregar um pouco mais de significado a ela, ou ela continua tão artificial como antes? E para quem não tinha visto ainda, fez sentido naquele caso particular que vale algo desse tipo? Faz sentido? Sim? Beleza. Ok, a regra é essa, né? E o que a gente vai fazer então a partir de agora ver na prática como é que a gente utiliza essa regra para calcular limites, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui alguns exemplos. O objetivo aqui é trabalharmos aí a maior quantidade que a gente conseguir aqui de exemplos que mostrem para a gente como é que a regra de L'Hopital se aplica na prática, tá? Então, eu vou começar com algum que vocês já sabem calcular. Então, vou chamar de exemplo 1. Né? Exemplo 1, ficou muito alto. Aí. O exemplo 1 vai ser esse limite aqui, ó. Limite para x tendendo a mais infinito de x ao quadrado mais 2, dividido por 2x ao quadrado mais x menos 1. Okay. Com o que a gente já viu, sobre limites, vocês conseguem calcular esse limite, não conseguem? Olha para esse limite aí. Alguma dificuldade no cálculo dele? Ou tranquilo? Que tipo de indeterminação aparece nesse limite? Agora tá Full HD, o Júlio falou, né? 4K, exatamente. Agora é qualidade 4K. Né? Qual é o tipo de indeterminação que aparece aqui? Quando eu mando x para mais infinito, né, o que acontece com x ao quadrado mais 2?
E o que acontece com 2x² mais x menos 1? Em cima vai para infinito. E embaixo também vai para infinito. Então, pronto. O tipo de indeterminação que está aparecendo aí é justamente essa, olha. É uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Essa é a indeterminação que a gente está vendo aí, né? Indeterminações do tipo infinito sobre infinito são do tipo em que a gente pode aplicar a regra de L'Hopital? Sim ou não? São. São. Então, como é que a gente costuma fazer? A gente faz assim, ó. Então, quero calcular esse limite. Esse limite, utilizando a regra de L'Hopital, e aí, para indicar isso, a gente põe assim, ó, um LH em cima, né? Esse LH indica que eu estou aplicando a regra de L'Hopital nessa expressão. E quando eu aplico a regra de L'Hopital nessa expressão, bom, o que que diz a regra, né? O que diz a regra? A regra diz que você deriva a expressão de cima, deriva a expressão de baixo e vê o que acontece com esse limite, certo? Então é isso que a gente vai fazer. Derivando a expressão de cima, posso já colocar direto aqui, derivada de x² mais 2x, e isso tudo dividido pela derivada de 2x² mais x menos 1, que é 4x mais 1. 4x mais 1. Vocês concordam comigo quanto à aplicação da regra? A regra diz que eu tenho que derivar em cima e derivar embaixo. Tudo bem? Concordam com esse passo, com a expressão que eu obtive? Ela corresponde ao que você escreveria, né? Se você fosse derivar aí. Aliás, não sei se vocês fazem isso, mas eu sugiro que vocês vão fazer na conta junto comigo, né? Escreve aí no seu papel, no seu caderno, aí onde você estiver anotando, escreve e vai fazendo as contas junto, né? Eu acho que ajuda, inclusive, você manter aí mais um nível de concentração maior, né? Porque você mesmo está fazendo, né? Acho que ajuda bastante. Ok, então, tudo bem? Beleza. Agora, agora então, a gente olha para essa expressão e diz, e aí a gente se pergunta, né? Sumiu a indeterminação? Ou ainda, ela ainda persiste? Tem determinação nessa expressão ainda, sim ou não? Tem ainda, né? Aí você fala, pô, então não deu certo, tenta outra coisa, né? Desiste e tal. Não, né? Não deu certo, ainda tem determinação, mas que tipo de indeterminação tem aí? A mesma, continua sendo, vou pôr um parênteses aqui, continua sendo indeterminação do tipo infinito sobre infinito aqui. Se continua sendo o mesmo tipo de indeterminação, poxa, vamos usar o L'Hopital de novo, né? Vamos aplicar o L'Hopital de novo e ver o que vai acontecer. Então, isso aqui, aplicando o L'Hopital mais uma vez, a gente vai encontrar. O que o L'Hopital diz? Deriva em cima e deriva embaixo. É isso que ele diz, né? Então, vamos ver o que, que vai aparecer. Derivando em cima, vai ficar 2. E derivando embaixo, vai ficar 4. Certo? E agora? Eliminou a indeterminação, sim ou não? Agora eliminou, né? De fato, esse limite nem tem x mais na expressão, né? O valor desse limite aqui é precisamente meio, que é exatamente o coeficiente do x² aqui em cima, dividido pelo coeficiente do x² ali embaixo. Ok? Percebam uma coisa. Nesse limite, quociente de dois polinômios, o grau do numerador é exatamente o mesmo grau do denominador. Percebe? É o mesmo. Agora, vamos fazer outro exemplo. Vamos fazer esse aqui, ó. Então, o exemplo 2. Exemplo 2.
é esse aqui, limite x tendendo a mais infinito de x sobre x ao quadrado mais 1. Vocês concordam que continua, esse limite também tem uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito? Continua sendo do mesmo tipo a indeterminação. Só que agora essa expressão, ela continua sendo também um quociente de polinômios, só que agora o grau do numerador é 1, enquanto que o grau do denominador é 2. Como continua tendo o mesmo tipo de determinação, né, infinito sobre infinito, a gente também pode aplicar L'Hopital aqui. A gente vai aplicar L'Hopital aqui e vamos ver o que vai acontecer. Limite x tendendo a mais infinito de... Então, L'Hopital, deriva em cima e deriva embaixo. A derivada em cima dá 1. A derivada embaixo dá 2x. Ok? E agora? Ainda tem determinação ou agora é só mandar ver o valor do limite? Já dá para dizer quanto dá esse limite? 0, o Henrique está dizendo, né? O Miguel também está dizendo, já dá, né? É 1 dividido por algo que está indo para infinito, né? 1 dividido por algo que está indo para infinito, isso é 0. Então, olha o que aconteceu quando o grau do numerador é menor do que o grau do denominador. Perceberam o que aconteceu com o valor do limite? Ele deu 0, né? Vocês concordam comigo que sempre que eu tiver um limite desse tipo, limite nos infinitos, né? Pode ser mais infinito, também pode ser menos infinito, tá? O sinal aqui pouco importa. Sempre que eu tiver um limite no infinito de um quociente de polinômios, se o grau do numerador for menor que o grau do denominador, vocês concordam que esse limite sempre vai dar 0? Concordam? E isso é consequência. A gente poderia já ter deduzido isso, mas com o L'Hopital isso fica bem mais claro para a gente enxergar. Porque esse limite sempre vai dar 0, porque se o grau do de cima é menor que o grau do de baixo, você vai derivando, 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 até que em algum momento, em cima, assim como aconteceu aqui, vai ficar uma constante. E embaixo ainda vai ter x. Ainda vai ter x quadrado, tal, porque o grau embaixo é maior. Então, aqui em cima, conforme eu vou derivando, vai virar constante antes do denominador. A hora que a gente chegar nesse ponto em que em cima é constante e embaixo é um polinômio de grau maior ou igual a 1, pelo menos 1, pronto, nesse ponto a gente já vai saber, a gente já pode dizer que o limite deu 0. Então, sempre que o grau do numerador for menor que o grau do denominador, o valor do limite é 0. Agora, eu não vou nem fazer conta. Eu vou só escrever aqui o exemplo 3 e vou pedir para vocês me dizerem. E agora, nesse caso, o Marcelo está perguntando se o x tender a 0 nesse caso. Se o x tender a 0, Marcelo, você vai perceber que a expressão não apresenta indeterminação. Imagina que você estava perguntando desse exemplo 2. Se x é 0, em cima dá 0, embaixo dá 1. Então não tem determinação aqui, percebe? Certo? Então a questão já mataria aí, né? Lembra que o primeiro passo é sempre esse. Olha para a expressão, substitui pelo valor e vê se dá indeterminação. Se não der, fim de papo. Né? Se deu indeterminação, agora vamos trabalhar para eliminar a indeterminação. Tudo bem? O Will está dizendo assim, fazer L'Hopital de novo também dá 0. É coincidência ou não?
Ah, então, você não pode fazer L'Hopital de novo. É coincidência, Vitor, respondendo então, é coincidência dar zero de novo. E a questão é, você não pode fazer L'Hopital aqui, nessa expressão. Nessa expressão aqui, você não pode fazer L'Hopital. E por que não? Porque aqui você não tem uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito ou zero sobre zero, que são as únicas indeterminações que permitem. De fato, aqui não tem nem indeterminação, percebe? Não, não tem indeterminação aqui. Um sobre infinito não é indeterminação, um sobre infinito é zero. Então, daqui para cá, qualquer aplicação da regra de L'Hopital, ela não é correta, mesmo o resultado dando a mesma coisa. Certo? Respondi sua pergunta, Vitor? Beleza. E aí? Já conseguiram concluir quanto que dá o limite nesse exemplo 3? Infinito, exatamente, Marcelo. Nesse caso, mais infinito, porque o sinal dessa expressão, tanto no numerador quanto no denominador, quando x tende a mais infinito, o sinal dessa expressão é positivo. E por que que isso é infinito? Né? Você pode aplicar L'Hopital, não sei se enquanto eu fui falando alguém fez as contas. Você aplica L'Hopital aqui, perceba que aqui tem uma determinação do tipo infinito sobre infinito, aí você aplica L'Hopital, uma vez lá em cima vai dar 3x quadrado e embaixo vai dar 4x. Aí aplica L'Hopital de novo. Em cima vai dar 6x e embaixo vai dar 4. Pronto, 6x dividido por 4. Essa expressão, quando x vai para infinito, isso dá mais infinito. Né? Então, qual que é a ideia aqui? Quando o grau do numerador é maior que o grau do denominador, o limite sempre vai dar infinito. O sinal pode variar, pode ser mais infinito ou pode ser menos infinito, tá bom? Mas sempre será infinito. Ok? Tudo bem? Isso também a gente consegue enxergar aplicando a regra de L'Hopital. Se você aplica a regra de L'Hopital, embaixo agora vai dar constante, conforme você for derivando, você vai derivando várias vezes. Embaixo vai dar constante antes de dar constante em cima. Quer dizer, enquanto lá embaixo já vai ser constante, no caso aqui foi 4, em cima ainda vai ter um x lá, pelo menos. Então, o x em cima vai fazer com que o numerador dê infinito e embaixo vai ser uma constante. Então, o valor desse limite vai dar infinito sempre. Certo? Resumindo, se o numerador tem grau menor que o denominador, o limite é zero. Se o numerador tem grau maior que o denominador, o limite é infinito. E se o numerador e o denominador tiverem o mesmo grau, era o caso do exemplo 1, né? Era o caso aqui do exemplo 1, certo? Se for esse o caso, né, quando o grau do numerador é igual ao grau do denominador, o valor do limite é o quociente do coeficiente do termo de maior grau em cima pelo termo de maior grau, pelo coeficiente do termo de maior grau embaixo. Nesse caso, 1 dividido por 2. Né? 1 dividido por 2. Ok, a gente quer calcular aqui o limite de x dividido por e elevado a x, quando x tende a mais infinito. Ok? Pergunta. Tem indeterminação aí? E se sim, qual é o tipo de indeterminação nesse limite? Tem indeterminação, o Vitor está dizendo. Concordo que o tipo é o mesmo das anteriores? Infinito sobre infinito? Perfeito. Agora, tá. Então, temos determinação do tipo infinito sobre infinito, posso aplicar L'Hopital, né?
Para aplicar o L'Hopital aqui, eu vou ter que derivar em cima e derivar embaixo. Para isso, a gente precisa conhecer a derivada da função de baixo que apareceu aí, né? É algo que nas nossas aulas aqui, eu não falei com vocês. Eu não, em momento nenhum, eu mencionei ou calculei com vocês a derivada da função exponencial. Eu sugeri, né, que vocês lessem aquele material que eu deixei lá no chat para vocês, que apresenta o cálculo da derivada dessa função. Na verdade, eu já estou para mais de um mês, sério, tentando gravar uma videoaula sobre, assim, falando sobre fazendo, né, o cálculo da derivada da exponencial, mas não consegui ainda, espero conseguir, né, mas vocês conhecem a derivada da função exponencial? Sabem quem é a derivada da função e elevado a x? Perfeito, Mayumi. Ele mesmo, né? Essa é a única função cuja derivada dela é ela mesma, né? A única. Aliás, esse é o ponto que distingue esse número e, ou é um dos pontos que mostra a singularidade desse número e em relação aos demais. Ele é um número tão diferente, tão singular, tão importante, que a única base de exponencial, tal que, quando você deriva, nada acontece, ou seja, a derivada daquela função é ela mesma, é a base e. Então vamos lá, vamos calcular esse limite aqui. Já concordamos que aqui, de novo, a gente tem uma determinação do tipo infinito sobre infinito. Então, vamos usar L'Hopital. E aí é aquela coisa, deriva em cima, né, deriva em cima, deriva embaixo, derivada em cima vai dar 1, a derivada embaixo, eu derivo o exponencial e nada acontece, né? Então, na hora que eu aplico o L'Hopital, esse é o resultado, certo? Agora, o x de cima não existe mais, né? Portanto, aqui eu tenho 1 sobre infinito no limite. No processo de limite, eu vou ter 1 sobre infinito e 1 sobre infinito, como já aconteceu aí anteriormente, né? Isso aqui dá zero, certo? Isso aqui dá zero. Ok. Tem uma coisa que eu não mencionei, mas acho que é legal mencionar aqui. Quando você faz o limite de um quociente, ó, eu tenho aqui algo que vai para infinito, dividido por outra coisa que também vai para infinito. Quando eu constato que essas duas coisas, então, ambas estão indo para infinito, só que o valor do limite é zero. Quando isso acontece, a gente diz o seguinte, olha, embora tanto x quanto e elevado a x vão para infinito, o e elevado a x vai para infinito mais rapidamente do que x. Né? Por que, que o e elevado a x vai para zero mais rápido? Porque se o valor desse limite é zero, é porque o infinito de baixo ganha, de certa forma, do infinito de cima. Vocês concordam comigo? Quer dizer, é como se assim, ambas as coisas são grandes. Tanto em cima quanto embaixo são variáveis, são grandezas que estão crescendo, ambas. Só que o de baixo cresce muito mais rápido. E como o de baixo cresce muito mais rápido, o quociente fica pequeno. Porque se embaixo é muito maior que em cima, é porque o quociente fica pequenininho. E é isso que esse limite está dizendo. Se o valor desse limite é zero, é porque esse quociente vai ficando pequenininho, à medida que o x vai caminhando para mais infinito. Certo? Então, a conclusão aí é que quem cresce mais rápido? E elevado a x ou x? Quem cresce mais rápido? X. É isso? Não, né? E elevado a x, claro. Né? Porque e elevado a x está no denominador e ele está puxando esse limite para zero. Ele está pesando o denominador demais, fazendo com que o quociente, mesmo lá em cima sendo grande, embaixo é muito maior, de modo que o quociente dá zero. Né? Então, posso dizer que o crescimento exponencial é maior do que esse crescimento linear da reta y igual a x. Certo? Crescer exponencialmente é mais do que crescer linearmente sobre a reta y igual a x. Essa é a conclusão. Certo? Agora, e se eu trocasse x por x ao quadrado?
Se eu fizesse isso aqui, ó. Então, vamos fazer aqui exemplo 5. Limite agora de x tendendo a mais infinito, né, para x tendendo a mais infinito, de x ao quadrado sobre e elevado a x. Percebam que agora eu fortaleci o numerador, porque o x ao quadrado vai para zero mais rápido do que x. Então agora eu aumentei a velocidade a velocidade com a qual o numerador está indo para infinito. Será que agora o crescimento do x ao quadrado bate o crescimento do exponencial? A resposta vai ser dada pelo valor desse limite. E o valor desse limite, vocês talvez até já tenham calculado aí e podem me dizer qual é. Quanto deu esse limite? Aplica L'Hopital. Você vai ver que vai ter que aplicar 2 vezes. Né? Aplica L'Hopital 2 vezes. A primeira vez vai dar 2x sobre e elevado a x. Ainda vai ter indeterminação. Aí você aplica L'Hopital de novo, vai dar 2 sobre e elevado a x. E o valor desse limite vai dar 0. Né? Ou seja, quem cresce mais rápido, e elevado a x ou x ao quadrado? Continua sendo x ao quadrado. Né? Continua sendo a mesma coisa. Tudo bem? Ok. Então, beleza, eu já sei que e elevado a x cresce mais rápido do que x ao quadrado. Ok. Eu acho que agora vocês talvez já tenham percebido, né, que, cara, não importa. Eu posso fazer assim, ó, limite x tendendo a mais infinito de x elevado sei lá, 10 elevado a 10 elevado a 10. Pensa num negócio que cresce rápido. X elevado a 10 elevado a 10 elevado a 10. Cresce rápido isso, não cresce? Muito rápido. Quem cresce mais rápido? Esse negócio aí ou e elevado a x? Em outras palavras, quanto dá esse limite? E aí, quem cresce mais rápido? O e elevado a x continua crescendo mais rápido. E por quê? Porque, olha, você vai aplicar a regra de L'Hopital. Quantas vezes você vai ter que aplicar a regra de L'Hopital aqui? Quantas vezes a gente teria que aplicar a regra de L'Hopital? 1000? Eu diria que um pouco mais, Júlio. A gente teria que aplicar a L'Hopital 10 elevado a 10 elevado a 10 vezes, né? Só isso. Mas a gente sabe, com certeza, que depois que aplicarmos o L'Hopital 10 elevado a 10 elevado a 10 vezes, lá em cima, no numerador, vai dar uma constante, não é? Percebam que a gente sempre precisa derivar a quantidade de vezes que a gente precisa derivar é o grau do polinômio, até que ele vire constante. Ó, o x quadrado, a gente precisa derivar 2 vezes para ele virar constante. O x, a gente só precisa derivar uma vez. É o grau. Então, aqui, a certeza que a gente tem é, quando eu derivar essa quantidade absurda de vezes, né, 10 elevado a 10 elevado a 10, em cima vai dar constante. Só que lembre, quando você aplica L'Hopital, você deriva em cima e deriva embaixo. Embaixo, o que vai acontecer? Você vai derivar 10 elevado a 10 elevado a 10 vezes. O que vai acontecer lá embaixo? Sem problemas, Beatriz. Obrigado, viu, pela presença. O que vai acontecer embaixo, gente? Depois que eu derivar essa quantidade absurda de vezes? Absolutamente nada, né, Marcelo? Porque a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Se você derivar uma vez, dá e elevado a x. Se você derivar 50 vezes, dá e elevado a x. Se você derivar 10 elevado a 10 elevado a 10 vezes, dá e elevado a x. Ou seja, vai chegar um momento em que em cima vai dar constante, embaixo continua sendo e elevado a x, portanto, esse limite ainda é zero. Sabe qual é a conclusão disso? A conclusão é que a função exponencial, ela cresce mais rapidamente do que qualquer polinômio, de qualquer grau que você imagine. No lugar do 10 elevado a 10 elevado a 10, coloque n, coloque qualquer coisa. O valor desse limite sempre vai ser zero. E isso significa que o exponencial sempre vai crescer mais rápido do que o polinômio x elevado a n,
por maior que seja n. Por maior que seja n. É por isso que a gente gosta de usar essa expressão, nossa, né, sei lá, tal coisa cresce exponencialmente, né? Ou meu TED está crescendo exponencialmente nessa quarentena, né? A gente usa às vezes, essa expressão, né, assim, no dia a dia, porque, de fato, o crescimento exponencial, ele é maior, ele é mais rápido do que o crescimento de qualquer polinômio, por maior que seja o grau do polinômio. Não importa o tamanho do grau, ele pode ser tão grande quanto esse número aí que eu coloquei. Ainda assim, o exponencial cresce mais rápido do que isso. Isso ficou claro para vocês? Tudo bem? É o exemplo 7. Exemplo 7. Então, o limite que a gente quer calcular aqui é esse. Limite para x tendendo a zero, x tendendo a zero, de x elevado a x. Então, a pergunta é, qual é o valor desse limite? Ok? Então, vamos lá. A função, né, tá lá, a lei dela é essa. A cada x você associa a x elevado a ele mesmo. Quando x, se eu faço x igual a zero, tem indeterminação nessa expressão? Quando x é zero? Troca x por zero. Porque se não tiver, a gente já encerra fim de papo. Né? Tem indeterminação ou não nessa expressão? Sim. Qual é o tipo da indeterminação que está aparecendo aí? Zero elevado a zero. Você fala, mas zero elevado a zero é indeterminação? É. Eu vou dizer por quê. Zero elevado a qualquer número dá quanto? Zero elevado a qualquer número dá quanto? Lembra que zero elevado a qualquer número seria zero vezes zero, aquela quantidade de vezes. Portanto, zero elevado a qualquer número é zero, como o Davi e o Guilherme estão dizendo. Agora, qualquer número elevado a zero dá quanto? 1. Né? Qualquer número elevado a zero dá 1. Beleza. Zero elevado a qualquer coisa é zero. Qualquer coisa elevada a zero é 1. E zero elevado a zero é zero ou é 1? Percebe onde aparece o fator indeterminado? Existe, existe um conflito aí, né? Quando eu elevo zero a qualquer coisa, dá zero. Quando eu elevo qualquer coisa a zero, dá 1. Então eu não sei o que dá zero elevado a zero. Percebe? Conseguiram enxergar a indeterminação? Ficou, ficou visível aí para vocês, na mente de vocês, que de fato trata-se de uma determinação? Beleza. Tá bom. Então a gente precisa eliminar essa determinação. E se eu estou incluindo esse exemplo como aplicação da regra de L'Hopital, é porque deve dar para aplicar a regra de L'Hopital aí, né? A pergunta é, como, né? Porque a regra de L'Hopital, eu falei para vocês, né? Ela só é aplicável quando temos indeterminações do tipo zero sobre zero e infinito sobre infinito. Caso contrário, a gente não pode aplicar. Nesse caso, a indeterminação não é de nenhum desses dois tipos. Vocês concordam? É de nenhum desses dois tipos. Então, de cara não dá para aplicar o L'Hopital. Se a gente quiser aplicar o L'Hopital aí, a gente precisa manipular essa expressão um bocado, né? Para de alguma forma conseguir enxergar ou conseguir arrancar de dentro dessa expressão uma indeterminação do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito, certo? E esse é o trabalho que a gente vai fazer aqui agora, certo? E com esse trabalho a gente encerra aqui esse exemplo e o conteúdo da nossa aula de hoje. Tá bom? Tá. Essa expressão, ela envolve uma potência, né? Ela envolve uma potência, e o problema dessa potência está no fato, porque assim, a gente não tem problemas com funções que envolvem potências quando, por exemplo, o expoente é constante, né? Se, por exemplo, fosse x ao quadrado, é porque o expoente é constante, né? Eu tenho uma potência, mas o expoente é constante.
E aí a gente não tem problema e tal, tudo certo. Quando a gente tem a base constante, por exemplo, e elevado a x, também a gente não tem problema. Ah, é a função exponencial, tudo certo. O problema aqui é que são variáveis tanto a base quanto o expoente. E isso fica um negócio um tanto estranho e complicado de se lidar. Então, quando a gente tem coisas desse tipo, potências na qual variam tanto a base quanto o expoente, o que a gente faz, via de regra, é elimine essa potência. De alguma forma, elimine essa potência. Você fala, tá, mas como é que eu elimino essa potência? Né? A função que ajuda a gente, que dá conta da gente eliminar a potência, é a função logaritmo. Vocês têm ideia do porquê? Por que a função logaritmo consegue eliminar potências? Onde a gente tem ali, ó, x elevado a x, né? Se eu fizer aparecer um ln aqui, eu vou poder pegar esse x que está lá no expoente e descer ele vai cair, como a Mayumi falou. Ele vai cair e passar multiplicando, ele vai ficar multiplicando o ln, certo? O problema aqui é que, tá, se tivesse um ln, você poderia fazer isso. O problema é que não tem um ln. Quando eu quero que apareça algo e esse algo não está lá, o que a gente faz? Você já se deparou com essa situação um monte de vezes na sua vida, né? E na matemática. Você quer que apareça algo, só que ele não está lá. O que você faz? Claro, tem, né, modos ilícitos de fazer, né? Você pode só tacar o ln ali, só que não vai, você vai mexer na expressão. Como é que você faz aparecer o ln sem alterar o valor dessa expressão? Ó, o Gustavo está dizendo assim, multiplique e divide. É isso, Gustavo. A questão é só que a operação não é a multiplicação. A operação é o ln. Quando você fala assim, ó, multiplique e divide, você está dizendo assim, faça a operação e em seguida faça a operação inversa dela. É isso que você está dizendo. E é exatamente isso que a gente tem que fazer. Se eu quero que apareça um ln nessa expressão, eu vou aplicar o ln e em seguida eu aplico a operação que inverte o que o ln fizer. Porque se eu aplico o ln e eu aplico a operação que desfaz o que o ln faz, no fim das contas eu não mudo nada, eu não altero nada. Então, a gente só precisa agora saber quem é a operação que desfaz o que o ln faz. A gente sabe? O exponencial. Exatamente. Então, é exatamente isso que a gente faz. Olha, eu vou então nesse limite, a gente vai aplicar o ln. Então, vai ser assim, ó, eu aplico ln naquela expressão, x elevado a x, só que se eu só aplico ln, eu mexo na expressão. Isso que está aqui não é igual ao que está aqui, certo? Para não alterar, agora eu aplico aquela função que desfaz o que o ln fez, que é o exponencial. Certo? Isso aqui, então, é assim, ó. Vocês concordam que o que está escrito agora continua igual ao que eu tinha antes? Concordam, gente? Tudo bem? Né? E por quê? Porque eu estou fazendo o que o Gustavo falou. É como se eu estivesse multiplicando e dividindo, só que a operação aqui não é multiplicação, a operação é o logaritmo. Eu apliquei o logaritmo e desapliquei o logaritmo, porque aplicar o exponencial é desaplicar o logaritmo, né? É fazer uma operação e em seguida fazer a operação inversa. Quando você faz isso, você não altera, né? É como somar e subtrair um mesmo número, ou como multiplicar e dividir um mesmo número, né? Aqui, no caso, a gente está aplicando o ln em seguida o exponencial. No fim das contas, eu não faço nada, eu não altero a expressão. O Vitor perguntando se é usado o e por conta do ln. Então, o ln é a notação que a gente utiliza para o logaritmo na base e. ln seria a abreviação de logaritmo natural, tá? Logaritmo natural, ou alguns também dizem logaritmo neperiano, em homenagem a Neper, que foi o descobridor, o inventor dos logaritmos, certo?
Então, por ln, entenda como uma notação para o logaritmo cuja base é e, certo? É a principal base de logaritmo, assim como é a principal base de exponencial. Bom, tudo bem até aqui? Tranquilo? Né? Então, entenda que se você tem dificuldades com ln, entenda apenas que a gente está fazendo, então, uma operação seguida da sua operação inversa. Tá bom? E aí, quando a gente faz isso, a gente não altera a expressão que a gente tinha anteriormente. Ok, agora a gente vai usar uma propriedade que é uma propriedade de funções contínuas. E é o seguinte, quando você quer calcular um limite, e aqui, percebem que há uma função composta nessa expressão? Eu tenho o exponencial e eu tenho essa coisinha aqui, né? Esse ln de x elevado a x ali. Né? Quando a gente tem situações desse tipo, a gente pode pegar esse limite que está aqui fora e passar para dentro no caso aqui, lá para o expoente. E a gente pode fazer isso pelo fato da função exponencial ser uma função contínua. Né? Então, isso é uma propriedade de funções contínuas que eu vou utilizar e a gente vai aceitar essa propriedade, tá? Então, é como se, então, o limite pudesse, de fato, entrar lá na ação da exponencial. Ele vai parar lá no expoente. Limite de ln de x elevado a x. Ou, eu já posso aqui, né, usar aquela propriedade que pega que diz, né, que esse x sai daqui e vem para cá, né? Então, eu já vou escrever assim, limite de x vezes ln de x, certo? É e elevado a tudo isso. E elevado a tudo isso, ok? E agora, a questão então a pergunta aqui, né, é a seguinte, limite x tendendo a zero de x vezes ln de x, a pergunta é, quanto dá esse limite? Né? Quanto é esse limite? Certo? Porque se eu conseguir agora responder quanto vale esse limite aqui, né, aí é só pegar o valor desse limite e colocar lá no expoente. E aí eu vou ter calculado o limite de x elevado a x quando x tende a zero. Vai ser e elevado ao valor desse limite aqui. Tudo bem? Agora, quando x tende a zero, aqui vai para zero. Aqui vai para zero. Certo? A questão quando x tende a zero, para onde vai o ln? Né? Aqui, permitam-me fazer um adendo, algo que, na verdade, eu devia ter feito antes, mas eu esqueci. Quando a gente está falando desse limite, de fato, a gente está considerando apenas assim, ó. Esse limite é apenas pela direita. E por quê? Porque se eu considero o limite pela esquerda, ou seja, se x é negativo, aí essa expressão aqui, ela foge ao âmbito dos números reais. Porque a gente pode aparecer coisas do tipo raízes, né, de números negativos. Por exemplo, se o x fosse menos meio, né? Se o x fosse menos meio, então ficaria menos meio elevado a menos meio. E isso daria 1 sobre a raiz quadrada de menos meio. E aí, raiz quadrada de menos meio foge ao escopo dos números reais. Então, para evitar essa saída do contexto dos números reais, de fato, esse limite a gente pensa nele apenas pelo lado direito, tá bom? Foi falha minha aqui de não ter destacado isso antes, tá? Mas antes tarde do que mais tarde ainda, né? Sempre gosto de pensar assim. Ok, então, quando x tende a zero, né, no caso pela direita, esse aqui a gente sabe que vai para zero. ln de x, vocês sabem para onde vai ln de x quando x tende a zero pela direita? Alguém sabe? Alguém tem noção? Não. Então, para poder ajudar vocês, a gente vai fazer o gráfico dessa função. Eu vou exibir aqui o gráfico da função ln, e aí olhando para o gráfico dela,
vocês vão me dizer quanto que dá esse limite. O gráfico da função ln é assim, ó. Na verdade, o gráfico do logaritmo é assim. Aqui é justamente 1. Ok? Eu não vou me atentar assim porque o gráfico é dessa forma. Semana que vem a gente vai falar sobre isso com mais detalhes, então aí a gente vai entender isso melhor. Mas por hora, aceitem esse fato. Esse desenho que vocês estão vendo é o gráfico da função ln. Sendo assim, quando x tende a zero pela esquerda, e agora eu quero que vocês olhem para o desenho. Quando x tende a zero pela esquerda, não, pela direita, para onde vai a ln de x? Olhando para o desenho, o que vocês estão enxergando? Menos infinito. Exatamente. Então, aqui eu tenho zero, né? Aqui eu tenho zero, e aqui eu tenho infinito. No caso, infinito negativo. Então, a gente tem uma indeterminação aqui, né? A indeterminação que a gente tem aqui é do tipo zero vezes infinito. Lembrem que zero vezes infinito é uma indeterminação. Zero vezes qualquer coisa é zero. Qualquer coisa vezes infinito é infinito. Então, zero vezes infinito eu não sei o que é indeterminado. Zero vezes infinito é uma indeterminação do tipo que a gente pode aplicar L'Hopital? Sim ou não? Posso aplicar L'Hopital com indeterminação do tipo zero vezes infinito? A regra lá dizia que você só pode aplicar se for zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Zero vezes infinito não está lá na lista, não. Então, não pode. Né? Tá, mas será que a gente consegue transformar uma indeterminação do tipo zero vezes infinito em uma do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito? A resposta é sim. E aqui a gente tem que fazer mais uma manobrinha, né? Que é a seguinte. De novo, a gente vai aplicar essa ideia de fazer uma operação e seguida da sua inversa. E a gente vai fazer isso assim, ó. Vocês concordam que multiplicar por x é a mesma coisa que dividir pelo inverso de x? Isso faz sentido para vocês? Sim? Aqui a gente está fazendo aquela mesma coisa. Quando eu faço o inverso do inverso, eu volto no mesmo número. Né? Se eu tenho x e eu tomo o inverso, eu vou obter 1 sobre x. Agora, se eu tomar um inverso de 1 sobre x, eu volto no x. Né? O inverso do inverso é o próprio cara. Né? E, de fato, né, assim, se você inverte e depois inverte de novo, você voltou no ponto de partida. Né? É bem intuitivo isso, inclusive. Agora, olha lá e me diz que tipo de indeterminação aparece agora. Então, x está tendendo a zero pela direita. Em cima, ln de x a gente já concluiu que vai para menos infinito. E embaixo, está indo para onde? Está indo para onde ali embaixo? Né? Mais infinito. A indeterminação agora é do tipo infinito sobre infinito? Sim ou não? Sim. É infinito em cima e é infinito embaixo. Aí você fala, mas o sinal é diferente, né? Em cima é menos infinito e embaixo é mais infinito. Tem problema? Nenhum. L'Hopital continua valendo, mesmo que os infinitos tenham sinais contrários. Então, tudo em ordem. Agora sim, finalmente, né, estamos em condições de aplicar a regra de L'Hopital e derivar em cima e derivar embaixo. Para aqueles que chegaram a ler o material ou que já viram, né, a Manuela está perguntando por que mais infinito? Embaixo, Mayumi. Aqui, por que mais infinito? Mais infinito porque o limite é para x tendendo a zero pela direita. Ou seja, x está tendendo a zero com valores positivos. Então, 1 sobre x fica grande, quando x tende a zero, fica grande,
E como x é positivo, 1 sobre x também será positivo. Portanto, mais infinito embaixo. Ok? Beleza. Tá, então a gente está aplicando o L'Hopital. Eu tenho que, então, derivar a expressão de cima, essa é a expressão de cima, e essa é a expressão de baixo. Então, deriva a expressão de cima. Quem é a derivada do ln? Para aqueles que viram, né, já que leram o material, ou que já tinham visto uma CIEP e tal, se lembram quem é a derivada do ln de x? Qual é o valor da derivada dessa função? Se não se lembrarem, eu vou só dizer aqui quem é, e semana que vem a gente preenche essa lacuna. 1 sobre x. Obrigado, Guilherme, Henrique, Marcelo. É exatamente isso. A derivada de ln de x é 1 sobre x. 1 sobre x. Essa é a derivada do de cima. A derivada da função de baixo, função de baixo lembra que 1 sobre x é a mesma coisa que x a menos 1. Então é a regrinha do tombo lá, né, para a derivada. Regrinha do tombo, posso colocar aqui o resultado direto? Menos 1 sobre x ao quadrado. Tudo bem? É aplicar x a menos 1, derivada vai ficar menos 1 vezes x elevado a menos 1, né? E aí, fazendo essa continha, a gente vai ver que vai dar menos 1 sobre x ao quadrado. Ok, agora a gente está com uma fração onde tanto o numerador quanto o denominador são frações, né? Então aqui tem aquela manobra que a tia lá no prezinho ensinou pra gente, não foi? A tia no prezinho ensinou vocês a fazer assim? Quando você tem fração dividido por fração, você multiplica meios e extremos. Não é isso? É isso, né? E, portanto, isso aqui vai ficar limite, x tendendo a zero, pela direita, de, então, x ao quadrado, dividido por x. X ao quadrado dividido por x. Para x tendendo a zero, né? Eu posso simplificar isso aqui, né? Eu posso cancelar o quadrado aqui com o x de baixo, e o que a gente vai sobrar vai ser x, não é isso? Sobrou x ali. Quem é o limite de x quando x tende a zero? Pela direita. Qual o valor desse limite? Quanto que dá? Justamente, Júlio, obrigado por me lembrar. Tem um sinal de menos aqui, né? Ó. Esse sinal de menos, ele continua lá. Ele continua lá. Então, é menos x que sobra ali, não é x. Obrigado, Júlio. Mas, ainda assim, o valor do limite não mudou, né? Menos x, quando x tende a zero pela direita, o valor desse limite é zero. Ok? Beleza? Pronto, esse limite é zero. Ah, então o limite de x elevado a x, quando x tende a zero pela direita, é zero, é isso? Foi isso que a gente concluiu? Vamos com calma, né? Porque, olha, o que a gente viu é que limite para x tendendo a zero pela direita de x elevado a x é igual a e elevado a esse limite aqui. E esse limite aqui foi o que a gente concluiu que deu zero. Esse é o limite que deu zero. Portanto, eu posso voltar aqui agora e dizer o seguinte, olha, se esse limite aqui em cima a gente concluiu que deu zero, é porque esse original que a gente tinha é e elevado a zero. Porque esse limite é o que estava lá no expoente do e. Tudo bem? Tranquilo, Davi. Obrigado aí pela presença, tá? Até mais. Ok, e quanto que dá e elevado a zero? Quanto que dá e elevado a zero? 1. Perfeito. E elevado a zero, vou fazer aqui uma cor. 1. E, portanto, né, vou subir aqui um tiquinho, só para a gente concluir. Portanto, limite de x elevado a x
quando x tende a 0 pela direita, é igual a 1. Igual a 1. Subir um pouquinho mais. Ok, gente. Fácil ou difícil esse último? Trabalhoso, né? Bem trabalhoso. Mas por que eu escolhi esse em particular? Porque, como vocês perceberam, ele é bastante rico no sentido de mostrar, de evidenciar que tipo de coisas podem aparecer e que tipo de estratégia a gente pode fazer para encontrar indeterminação do tipo que eu possa aplicar L'Hopital. Aqui a gente precisou fazer duas manobras. Uma foi eliminar lá a potência, e a gente faz isso via de regra com o LN, do jeito que a gente fez aqui, e outra era transformar indeterminação do tipo zero vezes infinito em uma do tipo, nesse caso, infinito sobre infinito. Então, esse exemplo ele é rico nesse sentido, né? Mas, claro, ele é trabalhoso mesmo, e cavernoso, como diz o Júlio, né? Mas ele é rico nesse sentido que eu falei, né? De ilustrar para a gente, né? E o objetivo aqui é ilustrar mesmo, é colocar para vocês situações em que coisas desse tipo precisarão ser feitas, né? Ok, com isso a gente conclui. Eu vou, então, encerrar aqui a gravação. Ao pessoal que está assistindo pelo YouTube, agradeço novamente, espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado, tenha feito sentido, e aguardo vocês aí no próximo vídeo. Até mais para todos vocês.